A polícia investiga o que causou uma explosão em um prédio residencial em Campos do Jordão, São Paulo. 4 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Câmeras de segurança da cidade registraram de longe o momento exato da explosão. Eram quase 8 da noite de sábado. O impacto foi tão forte que as paredes foram derrubadas e parte da estrutura do prédio de 4 andares destruída. Ao menos 10 dos 32 apartamentos foram atingidos. Na manhã seguinte, era possível ver o tamanho do estrago. 4 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Elas foram levadas para unidades de saúde. Dona Rosângela mora em um apartamento bem em cima de onde aconteceu a explosão. Assustada, ela teve que sair às pressas com a família. Tivemos que evacuar rapidamente pelas escadas, porque o próprio elevador sofreu avarias. As portas elas ficaram todas retorcidas, destruídas, e nós descemos, todos os moradores, não sabíamos se tinha vítimas ou não. O Alex também mora no condomínio. A gente só ouviu aquela explosão, sentimos uma pressão muito grande assim, né, da explosão, e vimos o vidro estilhaçar da sala. E na hora a reação foi sair. O susto foi muito grande. Só após o resultado da perícia vai ser possível entender como tudo aconteceu. O que se sabe até agora é que a explosão pode ter sido provocada por um vazamento de gás em um apartamento que estava fechado há bastante tempo. Segundo informações, esse apartamento ele é aquecido por GLP e também tem uma lareira alimentada por GLP. Possivelmente tenha ocorrido um vazamento de GLP, criando uma atmosfera explosiva que é o que gerou essa explosão ambiental. Apesar de ser um prédio residencial, a maioria dos proprietários aluga os apartamentos para turistas por meio de plataformas de hospedagem. Ainda não há informações de quantas pessoas estavam no local no momento do acidente. Elas foram levadas para hotéis da região. O prédio foi interditado pela Defesa Civil. Agora a gente fala de um mistério que durou 17 anos. Uma família em busca de uma resposta que veio depois da morte de um menino de 11 anos. O garoto foi assassinado pela própria mãe. Mas um detalhe desse crime levou uma família a desconfiar que a mesma mulher já tinha tirado a vida de outra pessoa sem nunca ter sido investigada por isso. Inclua-se o nome da ré no rol dos culpados. De cabeça baixa, a mulher escuta a sentença. Resultando em 30 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção. 30 anos de prisão pela morte do filho de 11 anos. Um crime que revoltou os brasileiros pelo enredo inventado por ela e o desfecho brutal da história. Mas um elemento dessa investigação levantou a suspeita de que Alexandra Dogolkensky, hoje com 35 anos, poderia ser uma assassina há pelo menos 17 anos. Uma morte que nunca foi esclarecida e que aconteceu bem antes de Alessandra ter estrangulado o próprio filho, Rafael Vinkes, no dia 14 de maio de 2020. Na época, a Alexandra denunciou à polícia o desaparecimento do filho. Tudo que a gente espera é só o retorno do Rafael em casa para a gente entender tudo isso que está acontecendo. Mas 10 dias depois, uma reviravolta. Alexandra apontou aos policiais o local onde estaria o corpo de Rafael. A mãe se irritou porque o filho desobedeceu ordens para parar de brincar no celular. No depoimento à polícia, Alexandra disse que deu 2 doses de um calmante para o menino. Quando ele já estava desacordado, ela estrangulou a criança com uma corda de varal. Em seguida, levou o corpo até o terreno vizinho e o escondeu dentro de uma caixa de papelão coberta de panos. Para livrá-la da prisão, a defesa sustentou que Rodrigo Vinkes, segundo o marido de Alexandra e pai de Rafael, era o autor do crime. As acusações contra o pai de Rafael foram descartadas pela investigação que apontou Alexandra como a única envolvida no crime. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, considerando a ré culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver,
falsidade ideológica e fraude processual. Alexandra hoje cumpre pena em regime fechado pelos 4 crimes que cometeu. Mas a família de um homem que morreu há 17 anos, em outra cidade, a quase 350 quilômetros de distância do local onde o menino Rafael foi morto, desconfiou de um detalhe fundamental. Parece que o Rafael teve que nascer e morrer para a gente descobrir. É isso que eu sinto. Uma corda de varal desvendou um mistério que já durava 17 anos. A mulher condenada por matar o próprio filho usando a corda de varal já tinha feito a mesma coisa com outra vítima. Você vai saber agora quem era essa pessoa. E logo depois você fica com o Câmera Record. Roberto Cabrini investiga a morte da modelo brasileira que caiu de um prédio de luxo em Buenos Aires, na Argentina, e traz imagens inéditas dos momentos que antecederam a queda de Emily. A morte de uma criança estrangulada com uma corda de varal pela mãe trouxe de volta memórias da morte de José Dogolkensky há 17 anos. Ele foi o primeiro marido de Alexandra que cumpre 30 anos de prisão pelo assassinato do filho. Em 2007, a polícia registrou o suicídio de José em casa. Pela investigação, ele se enforcou no quarto também com uma corda de varal. Cecília e Helena são irmãs de José Dogolkensky. Uma pessoa querida que se importava com as irmãs, principalmente comigo e com a minha outra irmã mais nova, né? José e Alexandra se conheceram muito jovens durante umas férias que ele foi passar na casa de uma tia em Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Ela tinha 15 anos, ele 22. Quando Alexandra engravidou do primeiro filho, Anderson, eles se casaram no civil e foram morar perto da família dele, na Serra Gaúcha. Ela sempre estava brava com meu irmão e mandona, ele falava alguma coisa, ela sempre respondia para ele. O casal, então, mudou-se para Farroupilha. Fui visitar eles uma vez nessa chácara e aí depois já aconteceu essa tragédia. José e Alexandra moravam ali, naquele sítio atrás do portão. O casal ficou por aqui por cerca de 2 meses até a noite em que José foi encontrado morto. Na época, a perícia apontou para suicídio e o caso acabou sendo arquivado pela polícia. Mas a família de José nunca acreditou na versão contada por Alexandra. Na época dos fatos, os indícios eram de suicídio. Tanto que essa foi a conclusão da autoridade policial e o Ministério Público acolhido pelo Judiciário. Neste depoimento, Alexandra detalha a noite que José morreu. E naquele dia foi a mesma coisa, bebeu o dia inteiro. E eu fui dormir com o meu filho dentro de lá. Eu escutei e começou a quebrar as coisas dentro do quarto. Para a polícia, Alexandra disse que quando entrou no quarto, José estava enforcado. E aí a minha reação no momento foi correr, pegar alguma coisa para cortar a corda, porque eu cortei a corda. Só que aí não tinha mais inspiração, não tinha nada. A posição em que o corpo de José foi encontrado é uma das muitas contradições no processo, segundo o delegado que investigou o caso. Quando ela entrou no quarto, o José estava pendurado, né? A versão dela, enforcado, ela cortou a corda, ele caiu, ela só endireitou o corpo, colocou a orelha perto da boca para ver se estava respirando, viu que estava morto. Só que o corpo estava num local aonde, olhando, era incompatível pelo local que deveria estar. Esperava-se o corpo estava no determinado local, entre o roupeiro e a cama, e não entre as camas. 17 anos depois, a família de José Dogolkensky recebe a notícia da morte do filho de Alexandra. Rafael foi estrangulado com uma corda de varal. A corda de varal também matou José. Coincidência? Os parentes decidiram contratar o serviço de peritos criminais de São Paulo e também encontraram uma série de evidências de que José não teria cometido suicídio. A principal delas é a marca da corda no pescoço. Suicídio, nós vamos ter
uma marca no pescoço de profundidades diferentes. Na frente vai ser mais profunda, nas laterais vai ser menos profunda e na parte anterior ou posterior do pescoço vai ser inexistente. Estrangulamento, nós vamos ter uma marca no pescoço com a mesma profundidade, inclusive a marca do nó. E essa marca no pescoço, quando é estrangulamento, ela é horizontal. O corpo do José é a marca de forma horizontal. Mas por que uma corda de varal foi essencial para desvendar esse mistério? A corda utilizada é muito similar com a corda utilizada aqui em Farroupilha. O mesmo tipo de nó, muito similar ao nó utilizado, tanto no pescoço do menino Rafael, quanto no pescoço do José. O menino, o filho dela, Anderson, na época com 3 anos, falava para alguns familiares que a mãe dele, naquela noite anterior, noite do fato, né, teria dado uma paulada na cabeça dele. A polícia também ouviu o ex-marido de Alexandra, Rodrigo Vinques, pai de Rafael. Ele revelou que enquanto era casado com Alexandra, ela confessou ter matado o primeiro marido. Perguntou, de como que foi? Foi tu que matou ele? Não foi? E ela falou, sim, eu matei ele porque ele me incomodava. Neste mês, a polícia concluiu o novo inquérito e apontou que José foi assassinado. Apesar da polícia concluir que a Alexandra matou também o primeiro marido, ela não foi indiciada pelo assassinato, porque o crime prescreveu em 2017. Segundo a lei, crimes não denunciados prescrevem depois de 20 anos. Mas no caso de suspeitos menores de 21, esse período cai pela metade, 10 anos. Quando José morreu, Alexandra tinha apenas 19 anos. O grande intuito da família era realmente provar que Alexandra teria matado o José. O advogado de defesa de Alexandra considera que houve exagero nas comparações dos casos de José e do menino Rafael. Tem uma corda, horário do crime à noite, mas para mim só isso não basta. Há um forro quebrado, ela não teria nem como alcançar naquele forro. Há uma corda numa viga, quem fez tudo isso foi a vítima. Depois de tantos anos, a família de José Dolgokenski só lamenta que Dona Leonora, a mãe que nunca acreditou no suicídio do filho, morreu antes da conclusão das novas investigações. Eu acho que a gente tem como missão cumprida, porque até para o meu irmão descansar em paz e a minha mãe descansar em paz também.